No princípio havia o vazio, não o vazio que assusta, mas o que prepara. Não o fim, mas o início. Não a ausência, mas o palco onde tudo começaria. Gênesis 1 não é apenas um relato de criação. É o anúncio de que Deus fala. É o prenúncio de que sua voz tem poder. É a prova de que o caos obedece quando ele diz, haja. Mas antes da luz, antes do céu, antes do homem, havia Deus. E isso basta, isso sustenta, isso consola. Porque há dias em que tudo parece sem forma e vazio. Há temporadas em que a escuridão cobre o nosso interior e não conseguimos ver sentido nas coisas, nem esperança nas promessas. Mas Gênesis começa com trevas e termina com luz. Começa com caos e termina com ordem. Começa com águas revoltas e termina com descanso. É assim também conosco. Nem sempre começamos bem. Às vezes começamos em lágrimas, em dor, em medo, mas Deus está ali, no princípio da nossa jornada, na origem da nossa história, no fundo das nossas águas, e Ele continua dizendo, haja luz. Quando tudo escurece por dentro, haja vida. Quando a alma se cansa, haja ordem. Quando tudo parece perdido, haja propósito. Quando já não sabemos o que fazer. A criação não foi um espetáculo, foi uma declaração. Uma afirmação poderosa de que Deus transforma, de que Ele organiza o que está disperso, de que Ele separa o que está confuso, de que Ele dá nome ao que antes não tinha forma. Cada dia da criação é como um ciclo de cura. Ele começa com o olhar sobre o caos, passa pela palavra que ordena e termina com a contemplação do que ficou bom. Deus viu que era bom, e isso se repetiu como um refrão santo. Como se Ele nos ensinasse a parar, olhar e reconhecer. O que eu toquei, ficou bom. O que eu ordenei, floresceu. O que nasceu da minha palavra, tem vida. Talvez você esteja num tempo de escuridão, num tempo sem forma. Talvez se sinta à deriva como as águas antes do primeiro haja. Mas Deus não parou de criar. E você não está fora da narrativa. A criação continua em você. O Espírito que pairava sobre as águas paira agora sobre a tua vida. Ele está vendo tua dor, está sentindo tua inquietação, está ouvindo teus silêncios, e Ele ainda tem voz. E quando Ele fala, tudo muda, tudo se alinha, tudo ganha sentido. Você não foi criado por acaso. Sua existência é uma obra da palavra. Sua respiração é fruto do sopro de Deus. Sua identidade não nasceu da opinião dos outros, mas da decisão do Criador. E se Ele decidiu te criar, é porque viu beleza em te chamar à existência. Se Ele disse haja, é porque havia propósito. E ainda há. Deus te viu antes que o tempo começasse, e já sonhava contigo antes do mundo ser mundo. Gênesis 1 é o começo de tudo, mas é também o começo de nós. Cada linha, cada dia, cada separação, cada luz, cada limite, fala de um Deus que ama criar e de um Criador que ama restaurar. Não importa como você chegou até aqui. O que importa é que o Criador ainda está à mesa. Ainda há dias a serem ditos. Ainda há ordens a serem liberadas. Ainda há luzes para acender dentro de você. Hoje, Deus sussurra de novo. Haja. Haja luz. Haja esperança. Haja vida. Haja ti. Há um princípio escondido no começo de tudo. E não é apenas o princípio do universo, mas o princípio da nossa fé. Gênesis 1 não apenas narra a origem do mundo, mas revela o coração do Criador que nos formou em amor. Antes de tudo existir, Ele já era. Antes da luz tocar o firmamento, a presença dele já preenchia o invisível. Antes da terra girar, o trono dele estava firmado. Antes de qualquer palavra dita por qualquer homem, ele já tinha dito: haja.
E esse haja ecoa até hoje, não apenas no céu e no mar, mas dentro de nós. Porque o mesmo Deus que criou mundos com palavras, continua criando caminhos com promessas. A criação não foi um evento frio e técnico, foi uma expressão de beleza e bondade. Cada elemento do universo carrega a digital do seu Criador. Cada detalhe, desde os oceanos até os átomos, reflete uma ordem divina, uma intenção eterna, um cuidado amoroso. E no meio desse cenário grandioso, Deus decide formar o ser humano, não com comandos distantes, mas com toque pessoal, não com pressa, mas com prazer, não por necessidade, mas por desejo de relacionamento. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Essa frase muda tudo. Ela nos tira da condição de acidente cósmico e nos coloca no centro do propósito divino. Somos imagem, somos reflexo, somos poesia viva do Criador. Mas há dias em que nos sentimos desfigurados, como se a imagem de Deus em nós tivesse sido apagada pela dor, pela culpa, pela queda, como se a semelhança divina tivesse se perdido nas escolhas erradas. Mas o mesmo Deus que disse, haja luz, ainda diz, levanta-te e resplandece. Porque a criação não terminou em Gênesis, ela continua em nós. A cada manhã, a cada novo recomeço, a cada oração feita no escuro, Deus continua criando. Ele cria esperança onde há desespero, cria consolo onde há luto, cria força onde há cansaço, cria propósito onde há confusão. E o Espírito que pairava sobre as águas ainda paira sobre o nosso caos interior, não para nos condenar, mas para preparar um novo nascimento. Talvez você esteja em um momento da vida em que tudo parece sem forma e vazio. Talvez o que te cerca seja apenas escuridão. Mas não se esqueça, foi exatamente nesse cenário que Deus começou a criar. Foi nesse tipo de ambiente que Ele decidiu falar. E Ele continua dizendo, continua agindo, continua chamando à existência coisas que ainda não são. O que Gênesis nos ensina não é só que Deus criou, mas que Ele cria com ordem, com paciência, com intenção. E mais do que isso, Ele chama tudo de bom. Isso é poderoso, porque vivemos em um mundo que nos chama de insuficientes. Deus nos chama de bons. Vivemos em uma sociedade que nos define pelas falhas. Deus nos define pela essência que colocou em nós. Vivemos cercados de vozes que apontam o que falta. Mas Deus celebra o que somos, porque Ele sabe o que ainda está por vir. O primeiro capítulo da Bíblia termina com um descanso. Depois de tudo criado, Deus contempla e repousa. Isso mostra que não somos feitos para o ativismo constante, mas para o repouso em Deus. Nosso valor não está no que fazemos, mas em quem somos nele. E é nesse descanso que a alma encontra alívio. É nesse repouso que o coração é curado. É nesse silêncio que ouvimos a voz que diz, eu te formei, eu te vejo, eu te conheço. Você não é fruto do acaso. Você é parte de um plano eterno. Você não é o erro de um momento. Você é o sonho de um Deus eterno. Você não é o reflexo da sua dor. Você é a imagem e semelhança dele. E mesmo que o mundo te diga o contrário, mesmo que a vida tenha tentado apagar essa verdade, o céu continua gritando, haja luz, haja cura, haja vida. Hoje você pode estar vivendo a noite, mas amanhã virá. Porque o mesmo Deus que separou as trevas da luz, ainda separa a dor da promessa, a perda do recomeço, o fim do novo capítulo. Se no princípio estava Deus, então em cada recomeço Ele também estará. E se Ele está, nada é o fim. Tudo é o início de algo maior. Às vezes o que mais precisamos não é de respostas, mas de um recomeço. Gênesis 1 não é só o início da Bíblia,
É um convite diário para recomeçar com Deus. É como se o céu nos lembrasse: se eu fiz tudo do nada, também posso refazer tudo o que foi destruído. E talvez seja exatamente isso que seu coração esteja pedindo hoje. Talvez você esteja olhando para dentro de si e enxergando apenas caos, vazio e escuridão. Talvez as palavras sem forma e vazia descrevam mais o seu interior do que o universo em sua origem. Mas há uma verdade que Gênesis 1 nos ensina: Deus não tem medo do escuro. Foi no escuro que ele começou a criar. Foi no silêncio do nada que a sua voz fez tudo nascer. E é nesse escuro que talvez você esteja agora. É nesse silêncio que talvez a sua alma esteja gritando. Mas a mesma voz que disse: haja luz, também pode dizer: haja cura, haja direção, haja vida. Não é sobre ter tudo no lugar, é sobre ter Deus no início. E quando Ele é o princípio, tudo pode se alinhar de novo. Talvez você esteja em um momento da vida em que não vê ordem nem beleza, em que tudo parece desconectado, em que o coração não encontra mais onde se firmar. Mas Gênesis 1 é o lembrete de que o Espírito de Deus paira sobre o caos. Ele não foge do nosso escuro. Ele se move sobre ele. Ele se aproxima do que ninguém mais quer tocar. E com uma simples palavra, ele transforma a noite em manhã, a confusão em propósito, o vazio em plenitude. Hoje, antes de orarmos juntos, lembre-se disso. Você pode estar no dia 0, mas Deus é especialista em começos. Você pode estar sentindo que perdeu tudo, mas com uma só palavra, Ele pode restaurar tudo. Você pode não enxergar o fim do túnel, mas Deus não precisa de luz para começar a agir. Ele é a luz, e onde Ele entra, a escuridão tem que sair. Por isso, esta oração que vamos fazer não é só uma súplica, é um convite. Um convite para que o Criador do Universo comece algo novo dentro de você. Não importa o caos que esteja presente, o Espírito ainda paira sobre ele. Não importa o quanto você se sinta desconectado, a palavra ainda tem poder para ordenar tudo. Não importa o quão perdido você se sinta, o Pai ainda sabe exatamente por onde recomeçar. Vamos juntos agora, com fé e verdade, nos colocar diante daquele que faz tudo novo. Que a oração que vem a seguir seja como a voz que ecoou no princípio, forte o suficiente para mudar tudo, simples o suficiente para caber no coração. Senhor meu Deus e meu Pai, hoje eu me coloco diante de Ti como terra sem forma, como alma sem direção, como um coração que precisa de um novo começo. Tu és o Deus que inicia histórias no meio do caos, o Deus que fala mesmo quando tudo está escuro, o Deus que se move onde ninguém mais se atreve a tocar. E é por isso que eu me rendo agora, porque sei que, se Teu Espírito pairou sobre as águas no início, Ele também pode pairar sobre mim agora. Senhor, quantas vezes tentei começar de novo sozinho? Quantas vezes tentei ordenar a minha vida sem Tua voz? Quantas vezes procurei luz em fontes que não iluminam e paz em caminhos que só aumentaram minha confusão? Mas hoje eu entendo que recomeço de verdade só acontece com Tua presença, que não é sobre força nem sobre capacidade, é sobre dependência, é sobre abrir mão do controle e deixar que o Criador comece a criar novamente. Pai, se há dentro de mim áreas ainda em trevas, diz a Tua palavra sobre elas. Se há feridas escondidas, cura com Tua luz. Se há memórias que me prendem, apaga com Tua graça. Eu não quero mais viver um dia sequer longe do Teu mover, longe da Tua ordem, longe da Tua voz que transforma tudo. Sopra, Espírito Santo. Sopra sobre as águas agitadas do meu interior. Sopra sobre os desertos da minha fé. Sopra sobre o pó da minha rotina sem sentido e transforma em jardim o que parecia perdido. Eu clamo por um recomeço,
não como fuga, mas como retorno, não como quem tenta escapar, mas como quem deseja voltar ao princípio, porque sei que o teu princípio é sempre vida, é sempre luz, é sempre amor. Me ajuda a enxergar o teu propósito até mesmo nas dores, a te encontrar nas madrugadas mais escuras, a perceber tua mão mesmo quando tudo parece silencioso. Tu és Deus desde o início, desde antes de tudo ser formado, e ainda hoje tu sabes exatamente o que fazer com a minha história. Mesmo que eu não veja nada, tu vês tudo. Mesmo que eu esteja confuso, tua sabedoria é perfeita. Mesmo que eu não saiba orar como convém, teu Espírito intercede por mim com gemidos inexprimíveis. Então toma a minha oração como barro em tuas mãos. Toma o meu pranto, o meu cansaço, as minhas perguntas, as minhas decepções. E fala, haja luz. Fala, haja vida. Fala, haja ordem. Fala, haja cura. Fala, haja paz. Porque quando tu falas, o caos se cala. A alma encontra descanso, o vazio é preenchido com eternidade e o coração volta a pulsar com esperança. Hoje, Senhor, eu escolho confiar no teu processo. Mesmo que não entenda tudo agora, eu sei que tu estás criando algo belo, algo eterno, algo que vai glorificar teu nome. Mesmo que esteja só no primeiro dia, mesmo que tudo ainda pareça escuro, eu me apego à tua palavra. E houve luz. Então, que também haja luz em mim, que haja luz nas minhas decisões, na minha casa, no meu ministério, nos meus pensamentos. Que haja luz onde houver mágoa, luz onde houver medo, luz onde houver silêncio doído, luz onde houver confusão. Tu és Deus que vê o fim desde o começo. Tu sabes onde isso tudo vai dar. Então eu descanso. Descanso na tua soberania, descanso na tua bondade, descanso na certeza de que nada escapa do teu controle. Hoje eu recomeço, não por força, mas por fé, não por entendimento, mas por obediência. E se no início o Senhor viu que tudo era bom, então também olharás para mim e verás que há beleza sendo restaurada, que há propósito ressurgindo, que há vida brotando. Obrigado, Pai, porque mesmo em meio ao caos tu ainda estás criando. Mesmo quando tudo parece silêncio, tua voz continua moldando. Mesmo quando eu não percebo, tu estás trabalhando. Que nunca me falte fé para confiar no teu processo, nem coragem para entregar a ti tudo o que sou. Hoje, Senhor, que a criação comece novamente em mim. Em nome de Jesus. Amém. Se essa oração falou profundamente com você, então não ignore o chamado que Deus está fazendo hoje ao seu coração. Esse vídeo não é só mais um conteúdo, é um altar, um lugar onde Deus está reacendendo vidas, reerguendo fé, ressuscitando propósitos. Se durante essa oração você sentiu que algo se moveu dentro de você, se lágrimas vieram, se o silêncio foi preenchido, então escreva nos comentários: eu recomeço com Deus. Essa frase será mais do que uma resposta pública, será uma declaração espiritual, uma entrega, uma rendição, um passo de volta ao centro da vontade de Deus. E você não estará sozinho. Aqui, cada comentário se torna um altar coletivo. Cada testemunho, uma semente. Cada palavra, uma ponte entre a dor e a esperança. Então comente e compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa recomeçar. Talvez haja alguém agora em silêncio, alguém desanimado, alguém no limite, que só precisa ouvir essa oração para lembrar: Deus ainda está criando. Mande esse vídeo para essa pessoa, não como um conteúdo qualquer, mas como uma resposta do céu, uma faísca de fé, uma lembrança de que a luz ainda pode surgir, mesmo depois da noite mais escura. E se ainda não é inscrito neste canal, faça isso agora. Se inscreva,
Ative as notificações. Aqui você vai encontrar orações que não são ensaiadas, mas rasgadas. Louvores que não são apenas músicas, mas pontes para o trono. Reflexões que não são aulas, mas encontros com a voz de Deus. Não é sobre religião, é sobre reconexão. É sobre voltar a ouvir Deus, sobre resgatar o que o mundo tentou apagar em você. Aqui, cada vídeo é uma porta aberta para recomeçar, e cada recomeço é uma nova chance de viver aquilo que o céu já escreveu sobre você. Curta este vídeo. Salve nos favoritos. Volte sempre que precisar lembrar quem você é. Volte sempre que precisar ouvir de novo. Haja luz. E até o próximo vídeo, que o Senhor te encontre sempre disposto a ser recriado, a ser restaurado, a ser reacendido. Você não está sozinho. A jornada continua. E o céu ainda tem muito a revelar. Deus abençoe.